Vamos falar sobre uma verdade que o Brasil se esforça muito para ignorar. E olha, isso aqui não é só uma análise, é uma denúncia. Uma denúncia da falência moral que acontece nas nossas ruas todos os dias, bem na nossa frente. Uma hipocrisia que a gente precisa colocar às claras. As pessoas passam pelos mendigos como se não fossem humanos. Essa frase que vem da nossa fonte de análise não é um exagero, viu? É o diagnóstico exato de uma sociedade que simplesmente normalizou a desumanização. É o nosso ponto de partida para a gente entender a catástrofe que está acontecendo nas nossas calçadas. E o ponto crucial é este. Não estamos falando de um simples problema social. Isso aqui é a confissão de um fracasso coletivo. E a indiferença, aquele ato de virar o rosto, não é uma atitude neutra. É um ato de violência. É a nossa permissão silenciosa para que a exclusão continue. E quando a gente olha para os números, essa percepção se transforma num escândalo que não dá para negar. Pensa só. Em apenas 5 anos, a população em situação de rua no Brasil cresceu 142%. Isso aqui não é só um número, né? É a prova de uma crise que está acelerando de uma forma assustadora. Um sistema que descarta pessoas num ritmo alarmante. Oficialmente, o número já passa de 335 mil pessoas. Mas a verdade, infelizmente, é ainda mais cruel. Esse número é massivamente subestimado. E por quê? Porque o próprio Estado exige documentos como o CPF para registrar quem precisa de ajuda. Documentos que, muitas vezes, são perdidos ou roubados justamente na condição de rua. Ou seja, a própria burocracia cria invisibilidade. Mas afinal, quem são essas pessoas? O que o perfil da exclusão nos conta sobre o Brasil? E é aqui que a realidade se impõe de forma brutal. O que a gente vê é o veredito do racismo estrutural escancarado. 69% da população de rua é negra. Sim, a rua no Brasil tem cor. Ela é o destino final de um processo histórico e contínuo de exclusão racial. E a exclusão fica ainda mais nítida. 85% vivem em pobreza absoluta. Quase metade não conseguiu terminar o ensino fundamental. E presta atenção neste último dado. 87% estão em idade de trabalhar. Isso, por si só, já desmente aquela ideia de que são pessoas que não querem nada. São pessoas a quem todas as oportunidades foram negadas. E todos esses dados nos levam direto para a desculpa mais comum e, vamos ser sinceros, mais perversa que a sociedade usa para justificar não fazer nada. A mentira de que estar na rua é uma escolha. É a pergunta que muita gente se faz, né? Talvez para aliviar a própria consciência. Mas os dados, eles oferecem uma resposta definitiva e bem contundente. Olha, ninguém vai parar na rua por um único motivo. É uma tempestade perfeita, sabe? Uma junção do colapso econômico, que afeta 54% dos casos, com o colapso dos laços sociais e familiares, que está presente em 47%. E uma crise alimenta a outra. 42% dos que citam problemas familiares também apontam desemprego. É como se todas as redes de segurança, todas elas, arrebentassem ao mesmo tempo. E aqui, a gente precisa quebrar outro mito. Problemas de saúde mental e dependência química, na maioria das vezes, não são a causa principal. Eles são, na verdade, a consequência do trauma diário, da violência e da desesperança de viver na rua. A rua adoece. A rua enlouquece. E essa indiferença de que falamos não é algo passivo, não. Ela se materializa em violência real, tanto física quanto institucional. Tem um conceito da filosofia, o de homo sacer, que ajuda a gente a entender a profundidade disso. Ele descreve exatamente a pessoa em situação de rua. Alguém cuja vida foi esvaziada de valor. Uma vida nua, que pode ser violada sem nenhuma consequência, porque a sociedade já descartou politicamente. E a consequência prática disso está aqui em números. Só em 2024, as denúncias de violência contra essa população aumentaram 24%. É como se a indiferença da sociedade desse uma licença, uma permissão para a agressão física acontecer. E essa violência também vem do próprio Estado, muitas vezes disfarçada de zelodoria urbana. É a chamada higienização social, remoções forçadas, destruição de barracas e pertences, negação de documentos e até violência dentro dos próprios abrigos. A recente decisão do STF que proíbe essas remoções apenas confirma que isso era, sim, uma política ativa e cruel. Diante de um cenário desses, fica claro que a caridade sozinha não basta. A esmola pode até acalmar a consciência de quem dá, mas não resolve o problema. O que a gente precisa é exigir soluções estruturais, exigir cidadania. E aqui a gente entende a diferença crucial de abordagem. O modelo tradicional, o etapista, ele falha porque trata a moradia como um prêmio.
A pessoa precisa provar que merece. Basicamente, ele joga a culpa na vítima. Já o modelo moradia primeiro, ou housing first, inverte essa lógica. Ele entende que a moradia é um direito e o primeiro passo para a estabilidade. Porque, vamos combinar, sem um teto é impossível cuidar da saúde, procurar emprego ou reconstruir a vida. E se alguém ainda insiste na mentira da escolha, esse dado de um censo feito em Rio Preto é o golpe final. Apenas 4% disseram que queriam continuar na rua. A esmagadora maioria busca moradia e emprego. A vontade de sair existe, o que faltam são as oportunidades. Então, o ponto-chave é este. Nossa indignação precisa virar cobrança. Precisamos exigir um censo nacional para ter dados reais. Exigir o fim imediato da violência institucional. Exigir orçamento para políticas que funcionam, como o Moradia Primeiro. E exigir o básico do básico, documentos e acesso à saúde para todos. Bom, chegamos ao final, mas a verdade é que o trabalho começa agora. A indiferença é uma escolha política, a omissão é uma escolha. A verdadeira escolha que nós temos é entre a conivência silenciosa e a indignação que cobra ação. Essa não é uma história sobre eles, é a história sobre o tipo de país que a gente está construindo. Compartilhar esta denúncia é o primeiro passo para que essa verdade não possa mais ser ignorada. Cobre dos seus representantes, exija mudança,